Olá a todos os irmãos que acompanham o canal no YouTube, o canal A Luz Resplandece, canal para toda a família que prestigia aí, acompanha aí não somente o meu canal, não somente o nosso canal A Luz Resplandece, como o canal de outros irmãos também que repartem o pão da vida, repartem para das escrituras, que são coisas que edificam o homem. Irmãos, aproveitando que estou tendo um pouco mais de tempo hoje para poder falar, eu vou fazer mais um vídeo aqui diretamente da página A Luz Resplandece, uma página do Facebook. E eu vou começar com uma postagem que eu fiz na página recentemente, que vocês podem estar verificando, podem estar analisando na escritura, que se encontra em Isaías 28. Diz assim: Naquele dia, o Altíssimo Todo-Poderoso será a coroa de glória e o formoso diadema para os restantes de seu povo. Será o espírito de justiça para o que se assenta a julgar a fortaleza, para os que fazem recuar o assalto contra as portas. Mas também estes cambaleiam por causa do vinho, e não pode ter-se em pé por causa da bebida forte. O sacerdote e o profeta cambaleiam por causa da bebida forte. São vencidos pelo vinho. Não podem ter-se em pé por causa da bebida forte. Erram na visão, tropeçam no juízo. Porque todas as mesas estão cheias de vômitos e não há lugar sem imundícia. A quem, pois, se ensinaria o conhecimento? E a quem se daria a entender o que se ouviu? Acaso aos desmamados e aos que foram afastados dos seios maternos? Porque é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali. Pelo que por lábios estranhos e por outra língua falará o Altíssimo a este povo, ao qual ele disse: Este é o descanso, dai descanso ao descanso. E este é o refrigério, mas não quiseram ouvir. Assim, pois, a palavra do Altíssimo lhes será preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali, para que vão e caiam para trás, e se quebrantem, e se enlacem, e sejam presos. Irmãos, aqui é a palavra do nosso Pai que foi falada pela boca do profeta Isaías. Exatamente que fala da embriaguez dos sacerdotes, dos profetas, que são hoje os líderes religiosos de todas as religiões, sem exceção. Como eu disse, como eu vi a passagem, como eu li a passagem de Mateus no vídeo anterior, vocês vão poder estar analisando, que o Messias ele nos ensina a ninguém sobre a terra chamar vosso Pai, porque só um é vosso Pai, aquele que está no céu. Mas, meus irmãos, o Messias ele está falando no sentido espiritual. Ele não está falando de pai e mãe, da carne, pois ele mesmo dá o mandamento para a gente honrar o pai e a mãe. O Messias ali está falando, chamado de pai, no sentido espiritual, no sentido de pai de santo, no sentido de chamar pai pai espiritual, papa ou padre. Esses tipos de esse tipo de líder de cargo religioso, esse tipo de cargo religioso no sentido espiritual, pai no sentido espiritual. Isso que o Messias nos ensinou, a não chamar ninguém de pai,
porque um só é o vosso Pai, aquele que está nos céus. E também não chamar ninguém de mestre, de guia, de pastor, porque um só é o nosso guia, um só é o nosso mestre, um só é o nosso pastor, é o Messias, e nós todos somos irmãos. E também, meus irmãos, ele nos ensinou a que nós não aceite, não, ou melhor, que nós não queira, né, ser chamado de mestre, de guia, de pastor, de líder, de muitos outros cargos religiosos, bispo, presbítero, esses cargos religiosos que põem um líder religioso acima de um outro irmão. Vocês falam para a gente não querer ser chamado dessa forma, porque um só é o nosso mestre, um só é o nosso guia. Ele é o cabeça do corpo, que é o nosso Messias, o nosso Rei, o nosso Salvador. E aqui, meus irmãos, o nosso Pai fala exatamente que os sacerdotes, os profetas, são os falsos profetas, estão vencidos pela bebida forte, tropeçam no juízo. As mesas deles estão cheias de vômito, de imundície. E aqui o nosso Pai fala que como eles colocam preceito sobre preceito, regra sobre regra. Porque vocês veem, tu vai numa denominação religiosa, vou dar um exemplo, a religião protestante evangélica, que nós sabemos hoje que a maior parte das religiões protestantes evangélicas procedem da maçonaria. Existe um governo por trás dessas religiões, que são os inimigos, são os filhos do maligno, que estão por trás dessas religiões, para poder explorar as pessoas e fazerem as pessoas errar o caminho da salvação, que é isso que eles fazem no mundo, o joio, é isso que eles fazem. Então, meus irmãos, o nosso Pai, ele fala, eles colocam regra sobre regra, preceito sobre preceito, um pouco aqui, um pouco ali. Você vai numa religião evangélica, você tem que dar dízimo, oferta, fazer campanha, sacrifício, voto, maratona, vigília. Irmãos, muitas doutrinas. Todo dia eles inventam uma coisa para poder tirar do sustento da família e sustentar as obras deles. Mesmo eles sendo bilionários, milionários, mesmo eles tendo muito, propriedades e templos, eles não conseguem dividir ou repartir com aqueles que precisam. E ao contrário, exploram de quem não tem, de quem tem pouco. Então, meus irmãos, aqui o nosso Pai fala que a palavra dele também será preceito e mais preceito, regra sobre regra, pouco aqui e pouco ali. Porque assim está escrito: assim, pois, a palavra do Altíssimo lhe será preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui e um pouco ali, para que vão e caiam para trás, e se quebrante e se enlace, e sejam presos. Bom, irmão, quero continuar aqui o vídeo. Vou citar mais uma passagem na Escritura. Vou citar aqui mais uma passagem na Escritura, ainda do nosso irmão profeta Isaías. Só um momento, por favor. Isaías, que diz assim. Isaías capítulo 29. Vocês vão poder analisar a partir do início do capítulo. Diz assim: a palavra do nosso Pai, pela boca do profeta Isaías, escrita por nosso irmão profeta Isaías, um dos 24 anciões que hoje está assentado junto do Pai no reino dos céus. Diz assim: Ariel, Ariel, cidade onde Davi acampou.
acrescentai ano a ano, completem as festas o seu ciclo. Então porei Ariel em aperto, e haverá pranto e lamentação, e ela será para mim como Ariel. Acamparei contra ti em redor, e te sitiarei com baluartes, e levantarei tranqueiras contra ti. Então serás abatida, falarás de debaixo da terra, e a tua fala desde o pó sairá fraca, e será a sua voz debaixo da terra, como a de um necromante, e a sua fala assobiará desde o pó, e a multidão dos seus inimigos será como pó miúdo, e a multidão dos terríveis como a pragana que passa. E isso acontecerá no momento, repentinamente. Da parte do Altíssimo Todo-Poderoso, será ela visitada com trovões, e com terremotos, e grande ruído, como tufão e tempestade, e labareda de fogo consumidor. E como o sonho em uma visão de noite será a multidão de todas as nações que hão de pelejar contra Ariel. Sim, a multidão de todos os que pelejarem contra ela e contra sua fortaleza, e a puserem em aperto. Será também como um faminto que sonha que está a comer, mas acordando sente-se vazio, ou como o sedento que sonha que está a beber, mas acordando desfalecido se acha, e ainda com sede. Assim será a multidão de todas as nações que pelejarem contra o monte Sião. Aí, meus irmãos, o monte Sião aqui que fala é a morada, o reino dos céus, a morada do nosso Pai. Meus irmãos, essa passagem aqui fala um pouco sobre a cidade onde Davi acampou, que o pai a chama de Ariel, e fala sobre como ele irá visitar tudo, como ele irá visitar, como ele irá acampar. Fala, eu acamparei contra ti, te sitiarei com baluarte, levantarei tranqueiras contra ti. Então, meus irmãos, aqui o nosso pai a chama de Ariel. E eu vou deixar essa passagem aqui para vocês mesmos refletirem, vocês mesmos analisarem, e vocês mesmos tirarem um entendimento dessa passagem. Eu vou continuar o vídeo, que tem mais uma publicação bem interessante, que está no livro de Isaías ainda. Vocês podem estar analisando Isaías 29, os versos vocês podem estar verificando no vídeo, que é: Por isso o Altíssimo disse, pois que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas tem afastado para longe de mim o seu coração, e o seu temor para longe consiste em mandamentos de homens, aprendido de cor. Portanto, eis que continuarei a fazer uma obra maravilhosa com este povo. Sim, uma obra maravilhosa e um assombro. E a sabedoria dos seus sábios perecerá. E o entendimento dos seus entendidos se esconderá. Ai dos que escondem profundamente o seu propósito do Altíssimo, e fazem as suas obras às escuras, e dizem, quem nos vê? E quem nos conhece? Vós tudo perverteis. Acaso o oleiro há de ser reputado como barro? De modo que a obra diga a seu artífice, ele não me fez, e o vaso formado diga de quem o formou, ele não tem entendimento? Aqui, meus irmãos, é a palavra do nosso Pai, pela boca do profeta Isaías, fala exatamente como Messias citou essa passagem também, que este povo se aproxima de mim com seus lábios e me honram, mas tem afastado para longe de mim o seu coração, o seu temor para comigo consiste em mandamentos de homens. Vocês veem nas religiões
As pessoas com os lábios honram o Pai, com os lábios honram o Messias, ou pensam estar honrando, mas o coração está longe, porque o entendimento das pessoas está longe do Pai do Messias, pois o entendimento das pessoas que são enganadas no sistema religioso consiste em mandamentos de homens, como eu já disse ainda há pouco, preceito sobre preceito, regra sobre regra, ofertas, dízimos, campanhas, sacrifícios, votos e muitos outros mandamentos de uma lei que foi criada por demônios, que as religiões seguem para poder lucrar com as pessoas. E as pessoas assim gostam, são exploradas e gostam disso. Não todas, irmãos, mas a maior parte sim. Tem muita gente que já conhece a verdade, mas gosta de ser enganado, gosta de ser explorado. Meus irmãos, vou ver se tem alguma outra passagem aqui para poder dar um entendimento para os irmãos. Com certeza tem, mas também eu não quero fazer um vídeo muito longo. Quero fazer um vídeo que dê para vocês assistirem tranquilos, sem também ser longo, porque às vezes muito longo a gente pode acabar tirar um cochilo, então se perder no entendimento. Então vou tentar fazer os vídeos um pouco mais breves e vocês assistem aos poucos. Pode assistir um agora, um depois do lanche, um depois da janta. Ou se vocês estiverem prontos, estiverem com fome mesmo da palavra do nosso Pai, do nosso Messias, pega e assiste tudo de vez, que não tem problema também não. Como o Messias falou lá quando estava sendo tentado pelo maligno, que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Altíssimo. E o pão físico, a gente vive dele? Sim, a gente precisa, a gente vive dele. Mas não é somente dele que a gente precisa. Principalmente precisamos da palavra dele, do nosso Pai, da palavra que sai da boca dele, que é o Messias, que é a palavra enviada aos verdadeiros profetas, que isso é o que salva o homem, isso é o que limpa o homem. Então, meus irmãos, aqui vou fazer a passagem, está em Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7, vocês vão poder estarem analisando os versos aí. E diz assim: interpelaram-no os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciões? Mas comem com as mãos por lavar. Respondeu-lhes o Messias: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, negligenciando o mandamento do Altíssimo. Guardais a tradição dos homens. E disse-lhes ainda: jeitosamente rejeitais o preceito do Altíssimo, para guardardes a vossa própria tradição. Analisem, notem, meus irmãos, que os fariseus, os escribas, os líderes religiosos da ocasião estavam pressionando o Messias, querendo pegar ele em algum erro. Fala, os antigos, principalmente a doutrina, a lei de Moisés, um exemplo, ela nos ensina que as pessoas devem comer por lavar as mãos, que é como se estivessem falando assim para o Messias, a contaminação comer sem lavar as mãos. Aí o Messias cita uma passagem de Isaías, que eu acabei de passar o entendimento para os irmãos, essa passagem, que está um pouco abaixo, que, se não me falha a memória, é Isaías 29, que eu acabei de ler para vocês. E Messias pega e cita exatamente essa passagem. Bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito:
Este povo honra-me com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Seu coração, ou seja, seu entendimento. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, negligenciando o mandamento do Altíssimo. Guardais a tradição dos homens. Disse-lhes ainda, jeitosamente rejeitais, ou seja, eles dão aquele jeitinho, eles se esquivam, né? Então, jeitosamente rejeitais o preceito do Altíssimo, que é o preceito do Altíssimo, amor ao Pai, amor ao próximo, crer na palavra, que é o Messias, ao invés de dar para o líder religioso, ao invés de dar para a denominação, para a instituição religiosa, pega e dê para os necessitados, dê para quem precisa. Isso é amor ao próximo. E não você sustentar quem já é rico. Você sustentar quem já é rico, você vai estar fazendo em vão uma obra, em vão, ou melhor, em vão uma doação, em vão. Você vai estar tirando de quem tem, de você, às vezes não tem quase nada e dá para quem tem muito. Então, seja inteligente. Não faça assim como o Messias está citando, negligenciando o mandamento do Altíssimo, guardais a tradição dos homens, ou seja, muitos no sistema religioso estão guardando a tradição dos homens e negligenciando o preceito, o mandamento do Altíssimo. Irmãos, eu, como eu falei, não quero deixar o vídeo ficar muito longo. Eu espero vocês aí no próximo vídeo, porque vai vir novidades aí para vocês acompanharem. Valeu, meus irmãos? Um grande abraço a todos. Até o próximo vídeo aí.